Amigos e irmãos em Cristo, que a paz esteja em vossos corações. As leituras deste 16º do tempo comum mostram que a lógica de Deus não é a nossa. Elas destacam cenas que se movem em torno de algo escandaloso, efeitos de choque, mas na verdade querem mostrar uma nova imagem de Deus, paciente, rico em graça e fidelidade, que tem atitudes de tolerância, respeito às etapas de crescimento de seus filhos, que por sua vez são chamados a viver a existência de um modo diferente do usual e com espírito crítico, a fim de saberem conduzir a renovação da própria vida e da sociedade. Neste capítulo 13 de São Mateus encontramos 7 parábolas. Este conjunto está centrado em torno do conhecimento do reino dos céus, tema fundamental da pregação de Jesus. Esta expressão, um tanto quanto distante e estranha para nós, fala da casa de Deus, que é o universo, pois seu reino extrapola as fronteiras físicas e geográficas. Fala da sua proximidade solidária para com os homens, mas também como instância crítica frente a eles, a cultura e a sociedade. A vida de Jesus, suas palavras e gestos poderosos falam do reino. Como dizia um notável teólogo, Eduardo Schillebeeckx, Jesus é a parábola viva de Deus. No Evangelho do domingo passado, meditamos a parábola do semeador. O Papa Francisco disse que esta parábola é a mãe de todas, porque fala de ouvir a palavra. Lembra-nos que a palavra de Deus é semente, que em si mesma é fecunda e eficaz. Deus a espalha por toda parte com generosidade, independentemente do desperdício. Não obstante as diversas circunstâncias que podem prejudicar o crescimento da semente, a ação do agricultor divino faz as coisas acontecerem muitas vezes de um modo que não esperávamos. Neste domingo, meditamos mais 3 parábolas: o joio, o grão de mostarda e o fermento. Jesus está sentado à beira do mar da Galileia, utilizando elementos da terra-mãe, relatos que brotavam de fatos rurais, para semear a boa notícia nos corações. A dinâmica desse ensino, como sabemos, é libertadora, realizadora do humano, porque interpela o ouvinte a tomar uma decisão, se posicionar e dar uma resposta comprometida com a busca do que verdadeiramente dignifica a existência humana. O joio é uma planta cuja espécie é conhecida pelos frutos infestados por fungos, que evidentemente prejudicam as plantações. Ao refletir, rezar e contemplar a parábola do joio e do trigo, deparamos com a atitude contraditória do proprietário do terreno, que não deixou os seus servos limparem a plantação e arrancar o joio, e ainda acrescentou que os dois devem crescer juntos até a colheita. Para nós, a lógica parece bem evidente. Se a planta é nociva, por que não arrancá-la? Os exegetas dizem que essas palavras de Jesus, que parecem ir contra o senso comum, se referem primeiramente à praxis de sua vida, que acolhia os diferentes. Também à própria comunidade de São Mateus, que tinha a tendência de separar os bons discípulos dos que não eram. A partir dessa ideia, nós podemos perceber a importância da convivência com o diferente, tanto com aquela pessoa que nos incomoda, que temos vontade de distanciarmos dela, quanto com aquelas questões internas que temos dificuldade de encará-las e aceitá-las. Com certeza, essa capacidade de acolhermos o diferente, tanto em nós quanto no outro, só nos fará avançar no processo de nossa humanização. O esforço para vivenciar os desafios da convivência com os diferentes desencadeia energias criativas que temos armazenadas no nosso interior, nos abrindo perspectivas que não imaginávamos. As parábolas seguintes do grão de mostarda e do fermento têm a mesma dinâmica, a desproporção à medida correta. A semente insignificante que, quando cresce, torna-se uma árvore frondosa,
a medida certa de fermento que é preciso colocar na massa, para que o sabor seja delicado. As parábolas rompem as evidências e oferecem critérios para discernir como vivenciarmos o reino dos céus em nossa vida e, consequentemente, estendermos os frutos dessa vivência ao nosso encontro. Trazendo essa reflexão que brota das parábolas com seus ensinamentos tão contrastantes para a situação pandêmica que estamos atravessando. Faz-se notório constatar que, junto ao caos covídico, o amor e a solidariedade deixam seus rastros indeléveis. Por um lado, a constatação que somos seres finitos, frágeis, pequeninos, impotentes, que dependemos uns dos outros mais do que imaginávamos, necessitados de transcendência. Por outro, o exercício do potencial criativo, abrindo possibilidades inovadoras, as diversas e inesperadas ações solidárias, realidades que carregam em si a energia da transformação, da esperança de uma humanidade que se vê lançada a um novo patamar de sua evolução e que a conduz a repensar os seus valores, o seu verdadeiro bem-estar e que está tendo a chance de reescrever a história de maneira diferente. Vale destacar que essas ações de fraternidade também carregam um grito de denúncia contra um sistema político e econômico que busca os privilégios de poucos. Tenhamos a convicção que, em meio a tanta dor e incertezas, como diz a segunda leitura da carta aos Romanos, o Espírito Santo vem em socorro à nossa fraqueza, nos dá intuições de como acolher e viver os ensinamentos e a praxis daquele que é a parábola viva de Deus, e desvelando-nos que Deus é novo a cada momento, é uma surpresa constante, totalmente outro, totalmente próximo, um Deus humaníssimos, fonte constante de novas possibilidades.